Oi, Aê! deu certo? Deu certo! Tá bom. Tá ouvindo bem o áudio aí? Sim, tá ouvindo. Tá todo mundo ouvindo bem? Mandei um joinha. Bom, eu tava aqui falando, tava todo mundo me acalmando aqui, porque a internet não tava colaborando com a gente. Mas a ideia, né, que eu trouxe essa live é justamente para a gente explicar tantas dúvidas que estão acontecendo nesse período, nessa pandemia. Eu sinto que a gente sabe muito e também não sabe quase nada. Então, está sendo bem difícil, eu acho, para todo mundo. É por isso que eu abri essa caixinha de dúvidas, né, para as pessoas. Também, se tiverem qualquer dúvida, podem ir mandando, pessoal. E dizer que eu trouxe uma pessoa da minha confiança, porque hoje em dia tem tantos fakes news, né, por aí espalhados, então eu quis trazer uma pessoa que realmente eu confio e que eu sei que vai passar a informação mais adequada para todo mundo. E que vai ser muito difícil eu chamá-lo de doutor, então, por favor, porque são 32 anos chamando pelo nome, então não é falta de educação, tá, gente? Mas eu prometo que eu já até coloquei aqui, ó, para eu lembrar, para não ficar chamando somente pelo nome, tá bom? Então, seja bem-vindo, doutor Wellington, e se apresente um pouco, né? Fale do que você faz, a sua especialidade, como que foi a sua carreira. Ah, ok. Primeiramente, boa tarde para todos. Fico feliz de receber o convite para participar dessa live. Realmente, esse momento é um momento bem delicado, aí para todo mundo, a nível mundial, pois estamos enfrentando aí uma barreira, um inimigo invisível, né? Uhum. Que realmente os cientistas, de modo geral, os médicos, todos da área de saúde e a população, de modo geral, tem muitas dúvidas. E assim, claro, vou procurar responder as dúvidas da melhor forma possível, com os trabalhos que saíram e ainda estão saindo. Esse é um vírus novo, uma doença nova, que a gente ainda sabe bastante, mas não sabe o suficiente, no sentido de a contenção total, o tratamento, o melhor tratamento, temos vários tratamentos experimentais, mas que aí está caminhando e a ideia mesmo é a gente fazer com que a ciência avance para conseguir combater esse vírus, né? Minha especialidade, eu sou cirurgião torácico, sou formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, me formei em 2011, me especializei em cirurgia geral pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e sou formado em cirurgia torácica pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Fiz a minha especialização em cirurgia torácica no INCOR, em São Paulo, que é todo o complexo do HC. Atualmente eu atuo como cirurgião torácico e atuo também como médico do quadro de saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como cirurgião torácico. Atuo na rede DOR, né, que faz parte aí da rede do São Luís, e como médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualmente estou no comando de aviação da Polícia Militar como médico de voo, né? Atuo tanto na parte de atendimento dos policiais militares, a gente tem feito um trabalho grande através da nossa diretoria de saúde, no sentido de orientar toda a parte aí do efetivo da Polícia Militar
e através da orientação do efetivo, essa orientação ir para as comunidades, para as famílias, para os núcleos familiares dos policiais, né? Para Uhum. que todos possam aí ter os cuidados necessários a respeito aí da transmissão e do que a gente sabe de tratamento do coronavírus. E atuo na parte de resgate e transporte aeromédico aí do Águia de São Paulo. Para quem é de São Paulo, acho que conhece, né? O Águia, ele é bem famoso, ele passa bastante na televisão. É, e o quanto também o Águia ele salva muitas vidas, né? Pelo transporte, né? Que é o helicóptero, ele consegue salvar vidas muito rápido, mas também ao mesmo tempo quanto a forma de contágio deve estar sendo para vocês que estão nessa linha de frente, porque vocês lidam com a população o tempo todo, ainda mais no estado de São Paulo, que é o estado que mais tem casos confirmados. Como que está sendo Isso. assim o trabalho para vocês? Então, nós atualmente estamos aí atuando na parte tanto da prevenção com os policiais como a de resgate, né? Temos aí estabelecido através da nossa divisão aí de medicina de aviação, que a chefe é a capitã Fabiana, temos estabelecido aí toda a parte de protocolo, de cuidados, uso de máscaras, uso de óculos de proteção, toda a parte de EPI, face shield, parte de paramentação, toda essa parte a gente tem estudado, além do mais, feito aí a parte de desinfecção aí tanto dos nossos locais de atendimento, como das nossas aeronaves após o atendimento, né? Porque Uhum. realmente, assim, paciente de trauma, que é o paciente que a gente atua e recebe aí na rua, ele não tem um carimbo, fala, ó, eu sou coronavírus positivo, né? Claro. Esse que é a grande questão. A gente tem que sempre atuar pensando que ele é positivo e tomar todos os cuidados necessários para que não dissemine ali naquela população que está em volta ali do atendimento, né, que a gente tenta conter tudo mais, mas sempre você pode disseminar para algum lugar, né, às vezes a hora que a gente chega ainda tem muita gente em volta até chegar o policiamento e tudo mais, e tem a questão também da disseminação para a equipe, né? Tanto os dos socorristas, que são os bombeiros, como conosco lá dentro da aeronave. Então, a gente tem tomado todos esses cuidados com máscaras, óculos, os aventais de proteção, face shield, toda essa parte a gente tem estabelecido alguns protocolos de atendimento para que não a equipe volte para suas famílias aí tranquilas, sem problema nenhum. E aproveitando então o assunto, vamos para a primeira pergunta que saiu, né? Que é: se estou em casa sem sair, é necessário usar álcool em gel toda hora? É, vamos lá. Primeiramente, quando você chega na sua casa, o mais recomendado aí é isso, é claro, você é bom fazer, né? Tirar os sapatos, promover um local ali de desinfecção, né? Já vi várias fotos, pessoas que inclusive fazem com um quadradinho, né? Põe uma fitinha ali Uhum. naquele local, que aquele local é o local que a pessoa vai, às vezes, tirar a roupa, né? Ali, colocar dentro de um cesto, né? E ter ali uma mesinha com álcool gel para poder higienizar as mãos e tirar o sapato também, né? O sapato pode trazer não só o coronavírus, mas com outros vírus e bactérias também para a residência. Uhum. Então, o mais recomendado é retirar os sapatos, deixar os sapatos lá num canto reservado. Se você porventura precisou ir para um hospital,
precisou ir de algum atendimento médico, passar num laboratório, porque assim, a gente tem o coronavírus, mas as outras doenças continuam aí. Pressão alta, diabetes, infarto, enfim, então todas as doenças continuam aí, dengue, né? Então, todas e qualquer doenças continuam aí. Então, às vezes a pessoa precisa ir para o atendimento médico por um outro motivo, né? Então, ali naquele cantinho, você deixa reservado para você tirar sapato, se puder, retirar toda a roupa, né? Deixar ali num cesto e também a questão da máscara, né? Depois eu posso até demonstrar como colocar a máscara adequadamente, mas retirar a máscara e pôr num saquinho, né? Para depois você poder lavá-la, se for a máscara de pano, né? E daí, o mais recomendado seria você já ir ao banheiro e, se possível, tomar um banho, né? Uhum. O álcool, dentro da residência, se você puder, toda vez que entrar em contato com uma superfície ou com algum objeto que veio da rua, uma encomenda, uma compra, alguma coisa assim, você usa o álcool ali para higienizar ou e depois as suas mãos você pode lavar, né? Lavar com água e sabão, enxaguar bem, né? Secar as mãos. E se quiser complementar com álcool, 70% em gel, ok. É importante ressaltar que para usar o álcool, tem que usar o álcool em gel. Por quê? O álcool líquido, apesar dele ser 70%, ele evapora muito rápido. E os trabalhos demonstram que o vírus, mesmo na utilização do álcool, ele demora em média uns 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos para inativar. Então, como ele evapora rápido, muitas vezes você vai passar o álcool e o álcool não vai estar mais em 70%, né? Porque o álcool evapora. Então, só fica ali a água, a substância que foi utilizada para poder misturar com o álcool. Então, o álcool gel, ele faz com que o álcool fique ali 70% durante um bom período e quem passa o álcool gel na mão percebe que forma uma pequena camada, que é o biofilme que a gente fala, que é aquela camada sobre a superfície da mão, dos locais de mesa, Uhum. bancadas e tudo mais que vivem os micro-organismos, seja vírus, bactérias, né? Então ele fica ali um tempo na mão e esse tipo de reação faz com que o micro-organismo morra, no caso o coronavírus, que a gente está falando aqui, mas os outros vírus também, Sim. H1N1, o vírus comum da gripe também, do resfriado, enfim. Então, assim, à medida do possível, dentro de casa, se você conseguir lavar as mãos com água e sabão é o recomendado. Se a mão não está com aquela sujeira visível, assim, você olha, você vê que a sua mão está suja. Aí Uhum. você utiliza o álcool, né? Esse é que é a recomendação. Mas também, assim, a sua casa, depois de você fazer toda a asepsia, se não recebeu ninguém estranho, né, na casa, Uhum. só tá você ali com a família e conseguiu fazer toda a asepsia, a limpeza, a casa tá limpa, então aí também não precisa ficar toda hora, digamos, passando álcool gel na mão, né? Ficar com aquela neura, Paranoia. não, tem que passar, ficar com a paranoia, né? É. Mas as mãos têm que estar limpas. E de Uhum. preferência aqueles hábitos normal, né? De questão de lavar as mãos antes de comer, pegar algum alimento, né? Sim. Evitar a questão de, tô assistindo TV, coçando o olho, né? Cutucando o nariz, passando a mão no nariz, na boca, evitar tudo isso, porque isso é fonte de contágio. O vírus, ele não penetra na pele, ele penetra através de mucosas. E onde a gente tem mucosas, né? Dentro dos ouvidos, né? Mas mais lá depois do tímpano, então essa parte é praticamente aí tem a questão aí da acessibilidade, mas é principalmente nariz, boca e olho, né?
Porque aqui no conduto auditivo é uma camada de pele, né? Então, na verdade, a mucosa mesmo é depois da membrana timpânica, mas então é mais boca, nariz e olho. Mas, assim, e ouvido também, né? São as partes onde a gente tem mucosa que o vírus pode entrar e daí levar ao contágio. A Nathalie está perguntando se as roupas devem ser lavadas separadamente, as que vêm da rua. Ou só deixar naquele canto e já pode lavar junto com as outras roupas, não tem problema. Então, as roupas, os trabalhos mostram que o vírus pode sobreviver nas roupas até 8 horas, né? Então, assim, o que habitualmente eu tenho feito com as minhas roupas que eu venho do hospital? Eu deixo elas dentro de um cesto e Uhum. deixo pelo período de 8 horas a roupa lá, né? Que é Uhum. o período que o trabalho diz que o vírus vive no tecido, né? Em tecidos. Uhum. E depois disso, eu coloco ela para lavar, né? Entendi. A roupa de pessoas contaminadas é recomendado lavar separadamente, Uhum. tá? Então, assim, se comprovadamente a pessoa está contaminada pelo coronavírus, é recomendado lavar separadamente. Em relação às que vêm da rua, você pode deixar ela ali umas 8 horas, né? E depois lavar, pode lavar junto com as outras roupas. Se a máquina tiver a função de água quente, ajuda, né? Toda a parte de desinfecção. O fato é, o vírus em contato com um produto de sabão, ele morre, né? Por quê? Porque ele possui uma camada que a gente chama lipoproteica. Eu acredito que assim todo mundo fez já aquela experiência na escola da água com óleo e depois você joga um detergente para misturar, Sim. né? E daí mistura. O que que acontece ali? O detergente, o sabão, ele quebra a molécula ali de gordura e você consegue fazer com que ela saia na água. É a mesma coisa do vírus. O vírus tem uma camada lipoproteica, lipo é de gordura, proteica de proteína. Quando você utiliza o sabão, a camada, você destrói aquela camada e daí você consegue, fica o RNA livre e ele perde a sua função, perde a sua virulência e vai embora na água, tá? Entendi. Então, assim, a principal recomendação que eu posso dar é mantenha a roupa ali, se puder deixar naquela roupa que você vem da rua, deixa ali ela umas 8 horas descansando no cesto, aí depois você leva ela para a máquina, enfim, ou no tanque, né, para fazer a lavagem. E das pessoas contaminadas, que estão comprovadamente positivas para o Covid, essa sim, tem que ter tudo separado. Seja questão da roupa, roupa de cama, né? Seja Uhum. questão aí de talheres, pratos, tudo tem que estar bem esterilizado e para ser lavado separadamente, tá bom? Ah, Essa é a principal recomendação que a gente tem. agora eu vou emendar uma pergunta que a De Santos fez aqui e também com até deixei aqui que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Esse sabão, assim, tem diferença de ser sabão, sabonete, água sanitária? Esse daqui eu até comprei ontem e, e tá falando, né, que é antibactericida. E aí tem várias pessoas, eu vi vários memes falando também na internet. Ai, quem comprou coisa antibactericida não fez aula de biologia, porque antibactericida, teoricamente, é bactéria e o coronavírus é um vírus. Então, assim, tem essa diferença se eu lavo com sabonete, se eu lavo com água sanitária, com detergente, com sabonete. O sabonete tem que ser antibactericida ou se tem, existe algum componente específico que eu tenho que olhar no rótulo para falar, não, isso realmente é eficaz? Bom, vamos lá. Em relação aos produtos, é um trabalho grande que foi feito na China, né, um trabalho chinês que foi publicado. Esse trabalho ele compara principalmente 4 substâncias para desinfecção e para atuação do vírus. Ele compara o álcool 70,
Uhum. né? O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, Uhum. compara o hipoclorito, que é a água sanitária, e Uhum. compara o quaternário de amônio, que esse quaternário de amônio ele está presente principalmente em desinfetantes. Por exemplo, não querem fazer propaganda, mas já falando, Sanol, VET, todos esses desinfetantes que a gente acaba usando no dia a dia em casa para desinfecções, né? Dos Uhum. quatro, por ordem de eficácia com o vírus, primeiro foi o álcool 70, Tá. depois o peróxido, né, água oxigenada, água sanitária, né, e por último o quaternário, tá? É, Alguns lugares estava se usando água sanitária, mas o que que acontece com a água sanitária? Ela tem cloro. O cloro, ele em quantidades grandes, ele pode ser cancerígeno. Então, por Hum. isso que se deixou um pouco de lado a água sanitária, né? Estava se até difundindo aí em questão dos hospitais e tudo mais, mas ele tem um componente cancerígeno, tá? Aí depois tem a questão do quaternário de amônio, que é o que a gente usa às vezes para desinfecção de alguns produtos. Ele é eficaz, mas você tem que associar ele com outro produto, seja depois de limpeza com quaternário de amônio, associar um álcool 70 ou até a água oxigenada, tá? E os dois que são os principais, que é o difundido aí, que é o álcool 70% em gel, né, que houve uma corrida aí desenfreada aí nas questões para comprar, né, até se esgotou em muitos lugares, mas agora a indústria conseguiu novamente reabastecer o mercado, graças a Deus. E tem a questão aí da água oxigenada. Esses dois são os mais potentes. Tanto que a gente tem usado uma combinação do quaternário com o hiperóxido, né, com a água oxigenada, ou até com o álcool 70, né? Em relação ao sabão, o principal aí que a gente tem que usar para a higienização é o sabonete, tá? Nada Tá. de sabão de coco, sabão em pedra, sabão em pó, é o sabonete, né? Porque o sabonete ele faz aquela espuma adequada, a grande maioria deles são bactericidas, né? Mas a gente quer um produto que é viricida, né? Então, conforme eu falei, o sabão, na sua forma, você utilizando ele, ele vai quebrar aquela cápsula da molécula, né, Uhum. do vírus, e você consegue eliminar o vírus das mãos. Aí em roupa e tudo mais, né, como tem todo o processo de lavagem, tudo, Uhum. aí utiliza-se o sabão em pó normal, né, que também ele atua nessa quebra da molécula. Mas para as mãos e para o corpo, de modo geral, é sabonete de tomar banho, né? Ótimo. Qualquer tipo de sabonete atua, né? Mas assim, eu como médico e e como cirurgião também, eu recomendo muito para os meus pacientes usarem um sabonete à base de clorexidine, né? Que a clorexidine é o componente que a gente usa aí para desinfecção de pele e tudo mais antes de fazer a incisão cirúrgica, né? Dentre os que estão no mercado, o que é bem difundido aí é o Protex, né? Ele tem clorexidine, ele é base de clorexidine e assim eu tenho, pela minha experiência clínica, eu tenho bons resultados no cuidado de feridas de paciente com clorexidine, no caso aí o Protex. Ótimo. A Crista perguntou se aquele período de 8 horas da roupa, se também tem que aguardar esse período para as máscaras. Ah, sim. As máscaras de tecido, qual que é a recomendação atual? É bom a população, cada pessoa ter no mínimo 4 máscaras, tá? Nossa. Por quê? Você vai usar duas num dia, né? E daí nesse período você faz com que você deixe a máscara lá às 8 horas e depois põe para lavar ela e deixa ela secando
na temperatura ambiente, tá? Não é recomendado usar secadora, nem passar a máscara, tá? Uhum. Usa ela amassada mesmo, porque pendura ela lá, né? Enfim, por quê? Porque o ato também de passar, você pode alterar alguma molécula do tecido, né? E você perder a eficácia, né? Os principais tecidos aí utilizados, principalmente, são os à base de algodão, né? Que é os mais recomendados aí. Por quê? Porque ele é fácil de você lavar, colocar para secar, ele gera aí menos a questão de acúmulo de micro-organismos, né? E a Uhum. máscara, assim, quando você sair, agora não é o momento de ficar passeando na rua, né? Mas quando você sair, você usa a máscara e no máximo essa máscara deve ser usada por um período aí de 4 horas. E depois você troca a máscara pela Uhum. outra, né? Armazenar ela dentro de um saquinho, por quê? Período de 4 horas, a gente falando e tudo mais, você tem micro-organismos que vivem aqui na região orofaríngea. Vivem Uhum. tranquilo com você, tem bactérias, né? Tem todos os micro-organismos que vivem aqui. Aí Uhum. essas bactérias, conforme você vai falando e você está utilizando máscara ou respirando, elas vão ficando no tecido da máscara. E daí, conforme vai passando o período, ela pode se proliferar nessa máscara e daí favorecer a infecção por qualquer tipo de vírus ou qualquer outro tipo de bactéria, porque você cria ali uma microbiota, que a gente fala, uma parte ali onde vão proliferando as bactérias e pode ter uma agregação de algum tipo de vírus. Então, assim, como você utiliza? Usa duas naquele período de dia, então 4 horas, vai dar umas 8 horas, né? E daí você lava ela, é o período que você vai deixar ela lá secando, espera, né? Aquele período, lava, deixa ela secando no varal, e se precisar sair no outro dia, você tem mais duas máscaras. Então, esse período de troca de duas num dia e duas no outro, que daí dá o tempo aí da questão do tecido, né? E daí você pode pôr para lavar e utilizar outro tipo aí de máscara para conseguir aí sair no outro dia se precisar, né? A gente sabe que, particularmente aqui no Brasil, os serviços essenciais continuam acontecendo, né? Então, o pessoal aí da parte de farmácia, de supermercado, todo esse pessoal continua trabalhando. E o Uhum. uso da máscara é importante nesse sentido de transmissão mesmo do vírus. Se eu estou com o vírus, estou assintomático e estou usando máscara, eu evito de passar para outra pessoa que não teve contato com o vírus e está de máscara. Esse período aí de contágio, pelos trabalhos mostram, cai abaixo aí de 4, cerca de 4, 2% de chance de contágio, com todo mundo usando máscara. Uhum. Eu tô anotando aqui as perguntas também, porque vai subindo. A Marlene perguntou se o lisoform pode ser utilizado. Lisoform. Então, o lisoforme, a base dele é, igual eu falei, é quaternário de amônio, né? Então, assim, ele pode ser utilizado, mas ressaltando que ele não tem eficácia 100% contra o vírus, tá? Então, você, além dele, você vai ter que utilizar alguma outra substância, né? Aí, ou o álcool gel 70%, ou associar aí com água oxigenada, né? Mas a eficácia dele não é 100%, tá? Mas ele pode ser utilizado, né? Ele reduz um pouco ali a questão aí da carga viral daquele objeto, mas ele não zera 100%. Então, você tem que sempre associar ele com alguma outra substância. E você acabou de falar sobre os assintomáticos, né? Nós sabemos que, e também muitas vezes a gente confunde os sintomas do Covid-19 com outros sintomas, até com os próprios da ansiedade, dor no Uhum. corpo, né? Aquela pressão, falta de ar. Existe, a Natalia até perguntou, existe assim, quando eu estou sentindo uns sintomas, eu sei quais são os mais graves ou os mais ameno? Tem alguns sintomas que, os principais sintomas do coronavírus,
São a tosse seca, né? Uhum. Febre e a dor no corpo, né? Esses são os principais sintomas. Tem alguns outros sintomas associados, principalmente relato de questão de falta de olfato, falta de sentir gosto das Uhum. coisas, né? Falta de apetite, né? Tem alguns outros sintomas aí associados. Tem algumas pessoas, e isso eu já vi, o quadro clínico, que abriram com um quadro de diarreia, por exemplo. E depois de 2 dias começou a ter o quadro viral aí gripal, né? Como é um vírus, né? Você pode às vezes abrir com um quadro de diarreia. Tem relatos de quadro que pessoas que abrem com quadro de conjuntivite, né? Começa a ter conjuntivite e depois abre aí com sintomas gripais, né? Com a tosse, com a febre, com a mialgia, né? Tem pessoa, a coriza não é muito frequente, tá? Coriza, questão aí do nariz aí escorrendo não é frequente, tá? Que é a coriza. Então, mas algumas pessoas podem ter. Mas os principais sintomas são esses. E quais são os sintomas de alarme? Que eu necessariamente preciso, que eu tenho que ir para o hospital se eu tiver infectado com o coronavírus. É aí a dor, a dispneia, que é a falta de ar, tá? E a febre alta, que não baixa, acima de 38, 39 graus. Aí, eu tendo esses sintomas, eu tenho que procurar um atendimento médico o mais breve possível, mesmo tomando paracetamol, dipirona, não baixou a febre, tem que procurar o atendimento, a falta de ar principalmente também, e a dor abdominal, tá? Tem relatos aí na Itália de casos de pessoas que tiveram que operar com um abdômen agudo, né? Fez uma adenite e acabou tendo que operar. Então, esses são os quadros principais que a gente tem que ficar de olho, que se aparecer, tem que procurar o atendimento médico. E quais são, a Camila perguntou, quais são os riscos reais para a gestante e para o bebê? Então, a gestante, ela tem uma grande questão porque ela desenvolve a imunidade dela baixa, né? Por Uhum. quê? Ela tem no caso, o feto, o bebê, ele metade dos cromossomos aí é dela, da gestante, e a outra Uhum. metade é do pai do bebê. Então, o próprio organismo faz com que ele baixa ali a parte ali da, da imunidade para manter junto para poder colocar o bebê, né, o bebê crescer dentro Sim. e não tiver nenhum problema. Então, a própria gestante, pelo mecanismo aí da gestação, já tem uma imunodeficiência aí relativa por causa da gestação, né? Então, esse que é o principal risco, principalmente de infecção para a gestante, tá? Ainda teoricamente, o bebê não entra em contato com vírus, tá? Quando ele está dentro do útero da mãe, por causa da barreira placentária. Uhum. Assim como acontece com as gestantes HIV positivo, em que o vírus não passa para o bebê, então, teoricamente, a gestante não tem esse problema, tá? Mas tem que, se tiver próximo do parto e a gestante for positiva, aí é tomar todos os cuidados, igual como no parto para pacientes HIV positivo, tá? Uhum. Evitar todo o contato aí da questão do sangue, da mãe, né? Com o feto na hora do parto, principalmente nesses casos, se opta por fazer o parto cesárea, tá? Não um Uhum. parto normal. Então, a principal preocupação nossa aí é em relação à mãe, porque ela faz essa imunidade um pouco mais baixa devido ao quadro da gestação. Ótimo.
A Priscila perguntou que ela falou que ela precisa da vacina de meningite na filha dela de 11 anos, o reforço. É melhor vacinar agora ou aguardar? Então, como eu falei, as outras doenças estão todas aí no nosso meio ainda. Uhum, A meningite continua, né? A tuberculose continua, todas as outras doenças continuam. Então, a uhum. ideia é siga o calendário vacinal como tem que ser, vai na unidade básica de saúde, né? Para tomar as vacinas normais, tá? Porque as outras doenças continuam circulando aí, tá? Então, Uhum. assim, igual teve aí no começo, paciente hipertenso que toma captopril tem que parar de tomar o remédio. Aí depois a Sociedade Brasileira de Cardiologia falou, não, o paciente toma o benefício de tomar no caso o captopril, é maior do que o risco de contrair coronavírus. Então, a gente recomenda que continue tomando o remédio normal da pressão, né? Então, é a mesma coisa. Siga o calendário vacinal normal, tá? Principalmente das crianças aí, né? Que tem que tomar a vacina. E agora vai abrir dia 5 de maio aqui para as crianças de 6 meses a 5 anos tomarem a vacina da gripe, né, da gripe comum do H1N1, né, que é a vacina trivalente. A trivalente é a que dá nos postos de saúde do SUS, e tem a tetravalente, que são nos postos de imunização normais, né, que daí ela contempla mais uma cepa do H1N1 que não tem no SUS, mas no SUS a vacina é a cepa mais prevalente aqui no Brasil. Ótimo. Aqui, bom, eu não entendo disso, mas aqui o governo ele não dá vacina, mas o pessoal que está de Dublin, que está assistindo, me ajude, eu acho que é por volta de 20 euros a vacina que toma nas farmácias. É claro, né? Tem que continuar se tiver cuidando das outras doenças e de proteção, de máscara, né? Lavar bem as mãos. Quem não tem álcool em gel, acho que tem que manter, né? Sempre lavar as mãos antes de sair de casa, quando chega em casa, o máximo que puder, né? Para se proteger mesmo. Isso, Por falar em. a principal forma de contágio é por via de gotículas, né? Nós temos os aerosóis, né, que são produzidos principalmente no momento de intubação, né, de manipulação de via aérea, mas aí pelos profissionais de saúde, e também quando a pessoa tosse, né, são produzidos os aerosóis. Mas a principal meio aí de contaminação é gotícula, seja no espirro, seja na própria fala, né? A gente Uhum. fala, não vê, mas microgotículas saem na questão de vaporização da via aérea quando a gente fala. Então, principalmente, aí a principal forma de contágio do vírus é gotículas, por isso o uso de máscara. Teve uma pergunta também lá na caixinha que foi qual será o critério na obtenção de vacina quando houver na obtenção o critério de vacina do coronavírus. Você tem uma ideia, assim, o que você acredita que vai ser o critério quando tiver a vacina? Então, as vacinas, elas são produzidas assim por praticamente tentativa e erro, né? A gente tem outros coronavírus aí circulando, né? Por exemplo, tem o coronavírus de aves, né? Tem o coronavírus aí que passa para cachorro, gato, que é diferente desse coronavírus, é um outro coronavírus, né? Então, eles têm atualmente baseado o critério para obtenção da vacina através dessas vacinas que já têm, através das modificações adequadas para o Covid-19, né? Uhum. A vacina, como qualquer aí infectologista, qualquer aí o pessoal da saúde, a gente fala, ela é por tentativa e erro, né? Então a gente já viu aí várias notícias
de vacinas sendo testadas na China, em Israel, nos Estados Unidos, né, que já testaram 500 pessoas. Então, a vacina é por tentativa e erro. Então, os países estão todos voltados para a tentativa de obtenção da vacina, porque na geopolítica atual, se você obter a vacina primeiro do que o outro país, você vai ter grandes vantagens, né? Ah, Então, está uma corrida aí atrás da vacina. O tempo médio de obtenção de uma vacina é mais ou menos 1 ano e meio, 18 meses, né? hum, Mas os governos e os cientistas têm falado que vão diminuir bem esse tempo. Pode ser que sim, pode ser que não, porque você tem que pegar o vírus, né? No caso, o vírus algumas vezes pode estar atenuado naquela vacina, expor as pessoas, já estão fazendo teste em humanos, por exemplo, lá nos Estados Unidos já testaram uma nova vacina em 500 pessoas, e dar o tempo para o organismo da pessoa desenvolver o anticorpo, né? E o principal anticorpo aí que tem que apresentar é o IgG, que a gente fala, que é um anticorpo de memória. Então, você tem que dar tempo para a pessoa desenvolver aquele anticorpo e ver se ela se torna imunizada, né? hum. Através disso, e eu acredito que daí vão se estabelecer alguns critérios para tomar a vacina, como, não sei se todo mundo lembra, como foi do H1N1, né? H1N1 e até hoje tem os critérios aí do governo, né, para a questão da vacina, se preocupa principalmente nos grupos de risco, né, que Uhum. são as crianças, né, muito pequenas, os idosos, né, profissionais de saúde, indígenas e outros doenças crônicas, né, e os grupos de risco. Então, acredito que no começo a vacina vai ser para essas pessoas e provavelmente depois vai ter capaz de até a vacina entrar aí no nosso calendário vacinal, né? Mas vamos Aguardamos, aguardar. esperamos. É, Temos que ter guardamos que ela venha esperança. logo. É. É, Então, tomara, né? assim, a questão do tentativa e erro mesmo, né? Então, tem vários lugares aí testando vacinas. É, tem se eu não me engano, a da China, a vacina igual é a vacina de poliomielite, né? Que é a Uhum. tentativa aí da vacina da orofaringe, né? De gotinhas, né? Uhum. E então, assim, são vários tipos de vacina que estão sendo estudados no momento. Eu vou ter que derrubar a live, porque o Instagram ele derruba depois de 1 hora, tá muito boa, então eu vou ter que derrubar e aí você entra de novo pra gente continuar. Senão o Tá Instagram vai bom, derrubar a gente. Gente, por tá favor, bom. voltem, tá? Está muito interessante o papo, eu tô amando as perguntas de vocês também, a explicação do Dr. Wellington, mas voltem, por favor, eu só vou derrubar, tá bom? Voltamos. O Instagram podia ser igual o YouTube, né? Mas não é só 1 hora que libera, então não dá. É, Camila, ela fez uma pergunta, eu não consegui ler direito, eu tive que derrubar, senão o Instagram ia derrubar. Por favor, faça novamente em eu questão ao acho que plasma, eu vi foi? a pergunta dela, do plasma, né? Ainda é um tratamento que realmente tá se estudando, não tem ainda nenhum tipo de comprovação científica, mas é um protocolo que está se fazendo do tratamento, né? Que consiste o plasma, né? O plasma, toda vez que a gente doa o sangue, né? A gente faz a doação de sangue. O sangue, a gente sempre ouve, pode ser separado em três componentes, né? A série vermelha, que são as hemácias, o concentrado de hemácias, o plasma e as plaquetas, né? O plasma, se tirar o meu plasma de qualquer pessoa, né, que já passou por algum tipo aí teve as doenças, recebeu vacina e tudo mais, o plasma, o que que ele consiste? Ele consiste em anticorpo e fatores de coagulação.
Então, quando eu dou o plasma para aquela pessoa, ela recebe junto os anticorpos também daquela pessoa doadora. Então, o tratamento relacionado ao plasma tem se trabalhado nesse sentido, na Uhum. tentativa de retirar o anticorpo daquela pessoa que já foi exposta pelo vírus, né, e já está imune, pelo menos aquela cepa, e dar para aquela pessoa que está doente no momento e não para tentar combater a infecção grave do coronavírus. Há alguns estudos que demonstram que pode haver taxas de reinfecção, né? Teve alguns casos na China, né? Por quê? Porque também os estudos demonstram que nós temos três cepas de coronavírus circulando no mundo, né? Então, se você teve o contato com a primeira cepa, não quer necessariamente que você talvez não desenvolva a doença com a segunda cepa, né? Cepa é a Então, mutação? isso é a mutação, é o tipo de vírus, Tá. né? Sempre que eu estiver falando um pouco mais técnico, me interrompa, que às vezes, né, é bom tirar a dúvida. Sim. Então é isso. Você tem três tipos de vírus, né, circulando no mundo. Então não quer dizer que se você entrou em contato com um, você não tenha contato com o outro, né? E o vírus é Hum, mutável. Ah, sim. porque agora depois aí no caso da H1N1, né, a gente alveolares, ele promove a obstrução desses capilares alveolares, faz condensação e daí, através de bactérias oportunistas, elas fazem uma pneumonia. Então, não usar a bombinha é para broncoespasmo, quando o paciente asmático fecha, né, aí a questão dos brônquios, né, e tudo mais, aí você usa o corticoide inalatório. Para o coronavírus, ela não funciona, tá? Mas os pacientes asmáticos têm que continuar usando aí o corticoide inalatório normalmente, tá? Nenhum paciente crônico deve suspender a medicação, tem que continuar usando a medicação. As outras doenças estão aí. E aproveitando do seu ponto de vista, cirurgião torácico, porque tem bastante notícias falando, né, que ele pode deixar é, resquícios, né, no pulmão. Então, você acredita que isso realmente pode ser prejudicial? As pessoas que pegarem o coronavírus realmente vão ter esses vestígios no pulmão? É difícil falar no momento assim a longo prazo, tá? Porque realmente é uma doença nova, tá? Mas assim como o tratamento para o coronavírus atual, tem vários aí medicamentos, né? Igual a gente falou do plasma, tem a combinação da hidroxicloroquina com a azitromicina, que ainda estão todos em estudos, né? Ainda sendo realizado, mas o tratamento básico é de suporte, né? De suporte para aqueles pacientes, principalmente os graves, que precisam de uma assistência ventilatória, de cuidados de medicina intensiva, né? O que a gente tem visto? Que os pacientes que recebem o tratamento de medicina intensiva, os cuidados, mais rapidamente são os que evoluem melhor. Como, por exemplo, aí do lado aí da Irlanda, a Alemanha. A Uhum. Alemanha está sendo um sucesso aí na questão dos cuidados desses pacientes graves, com Portugal índice, também. Portugal também, porque a Alemanha, de todos os países europeus, é a que possui maior taxa de leito de UTI por habitante. Uhum. Então, enfim, é um país bem desenvolvido, eles têm condições de investir nos hospitais, né? Então, eles estão tendo um grande sucesso aí, porque eles estão dando o suporte necessário para esses pacientes graves, que é o que os pacientes precisam. Eles precisam de suporte, precisam de tempo para o organismo desenvolver os anticorpos para combater a infecção, né? Então, Uhum. isso que é a principal aí o tratamento aí do coronavírus. Inclusive, né, falar que os testes aqui da Irlanda,
A Irlanda não estava dando conta, então enviou para a Alemanha fazer. A Alemanha está ajudando muitos países aqui da Europa, bem bacana. Ajudou a Itália, né? Muitos casos gravíssimos foram para a Itália, desculpa, da Itália foram para a Alemanha, justamente porque lá tem todo o suporte, assim. Aqui no Brasil a gente sabe como é a realidade, né? A gente, Uhum. há muitos, assim, a gente vê divulgar, o SUS está em colapso e tudo mais. Infelizmente, o SUS praticamente sempre teve trabalhando no limite aqui no Brasil. Se for perguntar para todos os meus amigos de residência, né, você vai ver que a gente sempre na residência ia lá conversar com o plantonista da UTI para ter a vaga para o nosso paciente, a UTI lotada. Muitas Nossa. vezes tinha que suspender cirurgia porque não tinha vaga de UTI naquele momento para aquele paciente mais grave. Então, o nosso sistema único de saúde, ele sempre trabalhou no limite, trabalha no limite, né? A questão do coronavírus ter vindo é que você está aumentando a quantidade de pacientes que necessitam de um leito de UTI para poder melhorar o quadro clínico. Então, assim, o que a gente viu que está acontecendo lá no Amazonas. O Amazonas, infelizmente, a taxa deles de leito de UTI é muito baixa pela população que eles têm lá. Então, assim, saturou muito rápido o sistema público de saúde por causa da questão da taxa baixa. Aqui em São Paulo, a gente tem um pouco mais de recurso, né, que é o estado mais rico da federação. Então, o governo conseguiu, já tem um investimento um pouco maior de saúde, tem um pouco mais de leitos de saúde e a gente está conseguindo controlar, né, através da questão. O que, assim, na verdade, deixa a gente ainda com bastante dúvida em relação ao coronavírus no Brasil é que a taxa de crescimento não está não tá sendo como foi aí na Europa, por exemplo, na Itália, né? A gente está vendo, ou na Espanha, a gente está vendo uma taxa aí de infecção um pouco mais baixa, temos pacientes graves, temos nos hospitais de campanha, né, nos hospitais de modo geral, temos pacientes, já temos aí o número aí de óbitos, né? Então, assim, mas a taxa de crescimento está sendo diferente. Seja porque, assim, cada população tem a sua imunidade. Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem a mistura do europeu, do asiático, do africano, do árabe, né, do próprio americano que vive aqui. Então, o nosso sistema imunológico carrega a herança de todos esses povos que vieram formar o Brasil. Tem a Uhum. questão da densidade demográfica também. O nosso país tem proporções continentais. E aonde que está pior aí a questão da infecção? Em São Paulo, que são onde você tem a maior concentração de pessoas por metro quadrado, né? Você pode ver que para o interior aí a taxa aí por hora, né? A taxa de infecção é um pouco mais baixa. Então, assim, onde tem a maior concentração, que são as capitais, principalmente aqui na região sudeste, são aquelas que merecem mais cuidado. Mas tem outra questão que também está sendo estudada, que é a questão, aí a gente é um pau, né? Tem alguns trabalhos que falam que a taxa de infecção do vírus acima de 25 graus de temperatura ambiente é mais baixa. Acontece a infecção? Acontece, né? Senão a gente não teria, por exemplo, casos no Nordeste ou em próprio aí, em Manaus, né? Mas é um pouco mais baixa, né? E o que aconteceu aí em Manaus mesmo foi a questão da baixa taxa de leitos de UTI disponíveis no SUS e na rede particular também. E lembrando, né, gente, não é porque a taxa não está alta na sua cidade, seja no interior do estado,
que você não vai se proteger, né? Tem que sair de máscara, independente da taxa lá fora, tem que se proteger. Lavar as mãos, né? Usar máscara obrigatório, porque não é, ai, teve um caso aqui na minha cidade, eu não vou me proteger. Não é isso. É, Temos que pensar na gente e no próximo. sim, a gente já tem, por exemplo, Curitiba, foi determinado o uso de máscara para toda a população, na hora que sair de casa. Aqui em São Paulo, tanto da parte da prefeitura como a parte do governo do estado, houve uma recomendação, né? Mas, assim, tem a outra questão, a gente tem, igual você falou, tem que ter a consciência nossa e para com Uhum, o próximo também, né? uhum, Então, é esse o tempo, a gente ainda não sabe realmente quando vai ser o pico, né? uhum. Aqui, a Secretaria de Saúde está prevendo o pico para o próximo dia 29, né? Então, assim, mas também pode ser que ele vá um pouco mais para frente, né? Por causa das medidas que já foram tomadas, né? Mas aí a gente tem que realmente manter a vigilância sempre, né? Uhum. O inimigo invisível está aí e a gente está aí no meio da guerra, temos que combater com as armas que a gente tem. Exatamente, igual a Elaine está falando, né? Não é somente com pessoas acima de 60 anos os cuidados, são com qualquer pessoa. Eu sei que é chato, que é ruim, aperta aqui, né? Eu fui no supermercado e você volta toda marcado, não tem jeito. Mas é para nossa proteção e para a proteção das outras pessoas também. Temos que pensar no coletivo. Sim, com certeza. Os jovens ficam doentes? Ficam, né? Tem jovens que precisam de UTI, tem jovens que precisam de UTI. A taxa, de mortalidade nos idosos é maior porque muitos idosos têm comorbidades, como pressão alta, diabetes e outras doenças, né? E por isso que isso são fatores que complicam em caso de tratamento. Por isso que, assim, os idosos a gente tem que tomar cuidado, mas nós também temos que tomar cuidado, né? Porque ainda está em estudos, mas tem algum fator genético também que parece que está sendo estudado da taxa de infecção, né? Então ainda não se tem, por que que no jovem de 30 anos, aquele pegou o coronavírus e ficou assintomático, e aquele outro complicou, precisou de UTI e tudo mais. Então, tem alguns fatores ainda que estão sendo estudados. É uma doença nova que realmente não tem ainda nenhuma comprovação. Pode ser por causa de genética, pode ser por questão de exposição à carga viral, né? Igual, por exemplo, a vacina. O que consiste a vacina? A gente recebe uma pequena carga viral daquele microorganismo, do vírus, por exemplo, atenuado, para o sistema imune ir lá, conseguir reconhecer ele e desenvolver o anticorpo. Então, assim, por que os profissionais de saúde têm que usar EPI? Porque eles estão expostos a altas cargas virais no ambiente de trabalho. Então, Uhum. assim, muitos complicam por causa disso, desenvolvem infecções graves por causa disso. Então, dependendo também da sua exposição a quantidade de carga viral, também leva aí a um quadro mais grave. Então, assim, tá tudo ainda meio ainda sendo estudado e tudo mais, mas são algumas questões aí levantadas aí. Bom, vamos para a nossa última pergunta. Eu vou unificar duas, que eu acho que é o mesmo sentido. Aliás, uma delas foi eu que fiz, porque eu fiquei com muita dúvida em relação a isso. Para quem tem pet, né, o vírus ele pode ficar vivo no pelo do cachorro quando você vai passear com o cachorro. Ele pode, sei lá, se ele encosta na grama ou se o vírus ele fica vivo na grama, em algum local que o cachorro pode encostar e aí ele pode trazer o vírus para dentro de casa? Então, essa questão eu até estava conversando com a Isabela, né, que é a veterinária, e também a gente foi o que é e o que é recomendado atualmente,
né? Quando você sai com seu pet na rua, né? Assim como é aí a questão do solado, do calçado, quando você volta com ele da rua, o recomendado é você higienizar as patas, né? Uhum. Tem até algumas coisas aí mostrando na internet, faz uma solução com água sanitária, álcool, não sei o quê, né? O próprio álcool 70, você consegue utilizá-lo para fazer essa higienização. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é a questão do ressecamento das almofadinhas, né, do pet. Então, assim, você pode até higienizar a pata do cachorro antes de trazer ele para dentro, mas depois passa algum tipo de hidratante, não querendo fazer propaganda, mas, por exemplo, um pet glove, né, para prevenir ali a desidratação das almofadinhas, né, porque senão pode ocasionar rachados e você ter um problema maior em relação ao cachorro. Em relação às recomendações do passeio, é igual às recomendações para quem está fazendo atividade física ao ar livre, né? Você evitar com que seu cachorro tenha o contato de outras pessoas, né? Assim, posso passar a mão, não sei o que, não. Agora no momento não é para passar a mão em cachorro, né? Porque você pode trazer algum vírus, alguma coisa no pelo do cachorro, assim como é da roupa, né? Então, mas também assim, não adianta a gente querer ficar na neurose, né? Saiu, limpa o recomendado pelos veterinários de modo geral. Limpar a pata do cachorro, né? Pode usar aí um álcool 70, depois hidrata a pata, tá? E depois que você voltou também, teve o contato com o cachorro, procure higienizar as mãos, né? Higienize as mãos, passe aí o álcool 70, né? E as recomendações normais, como você tivesse saído na rua, né? Evitar contato com o olho, boca e tudo mais, sem estar com a mão higienizada. É. E tem uma dúvida importante também. Fizeram um teste na China, mas isso foi um caso, de uma senhora coronavírus positiva, aí testaram o cachorro, ele tinha, né, o vírus, mas estava assintomático. Os cachorros, eles têm um coronavírus deles, mas eles tomam a V8, a V10, né, a vacina, eles tomam para prevenir o coronavírus deles, né? Que é um coronavírus que dá da parte gastrointestinal, não tem a ver com o nosso coronavírus respiratório, né? Então, assim, e nos Estados Unidos, a gente estava até conversando aqui, teve um teste que fizeram em massa em vários cachorros de pessoas infectadas pelo coronavírus, e, se eu não me engano, foi o número de 500 cães, 500 pets. E os pets vieram negativos. Então, assim, pelo menos isso já é um alento. Todos vieram negativos para o coronavírus. Nenhum pegou o coronavírus do dono. Mas, assim, as medidas, e isso é o que está sendo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, quando você testou coronavírus positivo, é você ficar em isolamento na sua residência, das pessoas que vivem com você, né, e dos seus pets também. Por quê? Às vezes você vai passar a mão no pet, não sei o quê, e chega, aí o pet vai com a outra pessoa e seja um meio de transmitir. Então, é isolamento total de tudo, né? A gente viu até alguns artistas pegaram, aí postaram foto com o cachorro sem máscara, né? Ele não Tadinho. estava usando máscara, nada. Isso é completamente não recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O isolamento tem que ser feito pelo da sua família de modo geral. A gente que tem cachorro, gato, enfim, a gente não considera o cachorro e o gato como membro da família. Então tem que Sim, manter do lado dele também, tá bom? ótimo. E também, às vezes, pode.
sei lá, ir num horário um pouco mais tranquilo para passear, porque tem cachorros, por exemplo, eu tenho uma husky, né? Ela não, impossível não sair com ela na rua. Então eu tenho passeado com ela mais à noite, mas claro, aqui na Irlanda, né, por conta de segurança, a gente consegue passear mais à noite, mas tentar evitar os horários também de pico, né? Porque a gente sabe que tem muita gente não respeitando o isolamento, infelizmente. Então, essas são as recomendações, questão de horário, né? Questão de Uhum. procurar ambientes com menor circulação de pessoas, né? Eu sei, aqui os parques em São Paulo estão todos fechados, né? Você, né? No caso, você sair de máscara, né? Ah, eu sei. Isso é o principal. Ah, vou levar o meu cachorro para fazer o xixi. Então, coloco a máscara, eu saio de máscara, né? Os cachorros, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar máscara no cachorro. Mas a gente usar máscara, né? E fazer toda a higienização como se eu tivesse ido no supermercado na hora que voltar. Exatamente. E tem uma pergunta da Andrea que é: tomar vitamina D e C ajuda de alguma forma no sistema imunológico? Então, essa é uma preocupação que teve, por quê? Teve alguns trabalhos sugerindo, ainda também não é certo, e Uhum. essa também no Brasil provavelmente é uma das causas que também a nossa taxa aí de infecção está um pouco mais baixa, a questão da vitamina D, né? A gente sabe que, em média, a exposição de 10 minutos por dia faz com que você mantenha a sua vitamina D em níveis adequados. Então, Uhum. o que a gente tem que tomar cuidado? A vitamina C, você vai tomar, não tem problema nenhum. Ela é um antioxidante, ela auxilia na manutenção. Ela auxilia ali o nível que está no sangue, se está adequado nos padrões de referência. Então, Uhum. é o exame de sangue normal. Mas, Então, pessoal, assim, na dúvida. a vitamina D, 10 minutinhos de sol por dia é o ideal. Seja na parte do braço, seja aí na questão toda da qualquer local exposto ao sol. Lembrando aqueles horários do sol, né? Até às 10 da Uhum. manhã e depois das 4 da tarde. Porque daí você vai começar a tomar sol meio-dia, 1 hora, aí lá para frente aparece um câncer de pele. Então você tem. E o sol que você for tomar, passar o protetor solar adequado. Sim. Aqui na Irlanda a gente não tem muita opção, né? Apareceu o sol, a gente tem que correr, porque são alguns minutos apenas. Então tem que correr de manhã e aproveitar o sol naquele momento. Temos essa Então, aí, deficiência, infelizmente, natural. tem alguns lugares, então por isso que essa é uma das teorias, né? Principalmente aí, questão da vitamina D, aí, principalmente aí na Europa, né? Que aí os países mais ao norte que passam por períodos, principalmente saindo dessa época agora, em que é 5 horas, 6 horas de sol somente, né? Exato. E a última pergunta da Marlene em relação a suco de limão, laranja, justa no sistema imunológico, própolis todos os dias. Olha, é que eu costumo falar para os meus pacientes assim. O melhor adequação para o seu sistema imunológico é uma dieta equilibrada, rica no caso, for arroz e feijão, né? Ter uma proteína, tá consumindo uma fruta, 1, 2 frutas por dia, consumir fibras, esse que é a melhor vitamina para o sistema imunológico, tá? A questão do suco, suco de laranja, limão, acerola, eles servem também, são vitamina C, é rico em vitamina C, vários nutrientes, eles ajudam aí para
aumentar e deixar o sistema imunológico adequado para qualquer tipo de infecção, né? O que a gente não pode, nesse momento, eu sei que é difícil, né? Mas nesse momento não é momento de fazer dieta, tá? Então, esse momento a gente tem que, assim, também não vamos, tô em casa, vou descontar tudo na comida, porque daí É, depois que acabar a quarentena, tá com colesterol alto, né? Pressão alta e tudo autoestima mais. baixa, Exatamente, autoestima baixa, que daí já entra na sua área, né? né? Então, Aí a assim, psicóloga já analisa o é, comportamento. então, aí, assim, é a dieta normal, né? Sem se privar de nenhum alimento, consumir com moderação os alimentos, nada exagerado e nem muito pouco, para fazer com que o sistema imune tenha aí é, os seus componentes, né? Para combater a infecção se ela vier. É o que eu costumo falar para os meus pacientes. Nós temos que ser como se fossem carros blindados. Temos que nos blindar, nosso sistema imunológico aumentar, porque nós não sabemos, né? Pode estar presente, o vírus pode estar presente em qualquer lugar. Então, a gente tem que se blindar, tem que se cuidar mesmo e para passar por todo esse processo juntos aí, saudáveis. Sim, com certeza. Esse é o principal e temos que ter nesse momento aí a consciência social, né? Sim. Bom, muito Antes, obrigada. antes de Ah, terminar, se eu puder mostrar a questão da máscara, eu até separei uma claro. aqui, né? Essa máscara é uma máscara, não sei se está isso, ela é a máscara cirúrgica, né? Tá. Como que principalmente o que que eu tenho que fazer aí na questão de utilizar? Ela pode, do jeito que eu vou colocar aqui, você pode usar na sua máscara de pano também, né? Muitas máscaras de pano têm sido feitas com esse elástico, até de amarrar atrás, né? Mas a minha principal preocupação, antes de colocá-la, eu tenho que higienizar as mãos, né? Como a gente vê aí difundido, né? Seja com sabão ou a questão do álcool gel a 70%, tá? Lembrando que é o álcool a 70%, tá? Tem aquele álcool de limpeza 46%, esse não serve, tá? Tem que ser o Ah, tá. álcool a 70%, tá? Então, é o álcool a 70%, higienizar as mãos, né? Dorso, o outro dorso, os dedões, unhas e punhos, né? Depois de higienizar a mão, aí como eu vou colocar a máscara, tá? A máscara ela deve ser colocada com os elásticos, eu seguro pelo tirante, tá? Nada de colocar a mão na máscara. Pelo tirante, você coloca a máscara, tá? E adapta ela aqui no nariz. Pronto, né? Ela tem que cobrir o queixo, nada de usar máscara na testa, nada de usar máscara com o nariz aparecendo para baixo, assim, também não funciona, tá? Uhum. Então, segurar a máscara, aí a questão, ela tem que estar cobrindo toda a parte aí da face anterior, principalmente aqui nariz até aqui embaixo no queixo. E para retirar, preciso trocar, minha máscara está muito molhada, acabei espirrando na máscara, ela ficou molhada, vou trocar. Mesma coisa, higieniza as mãos antes, né? Retira ela segurando aqui no elástico, né? E acondiciona num saquinho plástico, para depois, se for aí no caso de pano, lavar, né? Ou o próprio descartar no lixo. E depois que eu tirei, acondicionei, higieniza as mãos de novo, posso colocar outra, ou se já tiver em casa, já lavo a mão na pia do banheiro, enfim, com água e sabonete. Ótimo. Muito bem explicado. Muito obrigada. Fico muito feliz. Obrigada por ter aceitado o convite e por ter disponibilizado o seu tempo. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos, né? A gente só está vendo aqui elogios. Muito obrigada mesmo por ter aceitado. E você sabe que eu confio muito no seu trabalho, sou suspeita para falar, né? Sempre me ajudou, principalmente nas minhas aulas de anatomia.
me ajudava a estudar e dizer que eu tenho muito orgulho de tê-lo como meu irmão. É, eu que agradeço o convite. Claro que eu não poderia recusar o convite, né? A gente, enfim, passou por bastante coisa juntos também na época que eu fazia vestibular, né? Ainda É, estava para entrar na faculdade. Viajamos aí para alguns lugares aí do estado de São Paulo e até de Minas, né? Para ir na questão aí da faculdade de medicina. Graças a Deus aí conseguimos, né? Tanto aí da sim, parte sua, da psicologia, como minha de medicina. E agradeço aí a todos também que assistiram a live. Se teve alguma dúvida, tiver alguma dúvida, pode mandar essa dúvida para a Lília ou para mim, e a gente, eu respondo por e-mail, né, na medida do possível. E agradeço aí todo mundo ter acompanhado aí, muito obrigado pelo convite. E vamos aí manter aí a vigilância 24 horas, continuar fazendo as medidas protetivas. A gente vai sair dessa, vamos passar dessa, fiquem tranquilos, mas devemos passar com segurança, né, e com tranquilidade aí. Então, vamos lá, é uma batalha, é difícil, assim como foi os nossos antepassados, tiveram aí a gripe espanhola, né? Tiveram outras e outras e conseguiram passar por isso. A gente vai conseguir também, tá bom? com certeza. A live vai ficar salva por 24 horas. Quem quiser assistir, quem perdeu o começo, né? Vão ficar em dois blocos, porque nos estendemos um pouco, mas aí podem acessar. Muito obrigada pela participação de todos. Um beijo, doutor Wellington. Bom, todo mundo Tchau. aí. Tchau.